Boa noite, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos. Vamos então, como de costume, salmodiar. Vamos abrir no Salmo 30. Salmo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo por essa palavra, que o Senhor venha nos dando sabedoria, entendimento, que nós possamos aprender de Ti, que o Senhor venha com o Teu poder edificando a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis. Temos mais uma passagem muito importante, Gênesis, versículo 19, capítulo 14, versículo 19. Tinha esquecido de falar o capítulo. Gênesis 14, 19, diz assim: E abençoou-o, só um minuto que eu perdi o versículo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor nos dê entendimento das verdades contidas nesse texto. Abre os nossos olhos, Senhor, e abre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, retornando ao nosso tema, veja, aqui nós estamos fazendo a passagem, o encontro com dois reis. E nessa passagem a gente viu o quê? Vimos a figura de Melquisedeque, rei de paz, rei de Salém, um tipo de Cristo. Vimos também a figura do rei de Sodoma, que nós vamos estudar mais à frente. E aqui o que acontece? Aqui é uma passagem onde, primeiro, a gente percebe Melquisedeque abençoando Abraão. Dessa maneira, Abraão reconhece Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Já expliquei aqui que a palavra Deus Altíssimo é El Elyon. El é uma das designações que os cananitas chamavam Deus, só que o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Deus Pai Todo-Poderoso, é chamado por El Elyon. E a partir daqui, sempre os teólogos, quando vê esse termo na Bíblia, está apontando para o Deus Altíssimo. Agora, um fato importante, Melquisedeque abençoa Abraão. Existe um princípio que somente o maior pode abençoar o menor. Dentro desse princípio a gente vê a importância. Uma outra coisa importante que tem aqui no texto. Veja, olha o que fala o 19.
o 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aqui tem uma outra verdade. Todas as guerras, todas as lutas, todas as batalhas, somente Deus pode dar a vitória. Mais ou menos isso tem a ver com aquilo que eu preguei na palavra de domingo, mostrando os tempos difíceis que nós temos vivido, mostrando os tempos de uma cultura anticristã, mostrando que a dificuldade que a igreja deve passar em cima dos hábitos e costumes e filosofias mundanas. Mas o Novo Testamento sempre nos orienta. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, mostrando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é capaz de derrubar isso. Sempre, tudo, toda batalha, ela é uma batalha espiritual. Por quê? Porque envolve a verdade de Deus, envolve os princípios de Deus, envolve a verdade da Bíblia. Existe um mundo espiritual? Existe, mas esse mundo espiritual está debaixo do absoluto controle de Deus. Quem é que entregou os inimigos na mão de Abraão? Uma vitória extremamente improvável. Foi Deus. E a gente percebe essa teologia de um Deus que livra, um Deus que opera, um Deus que faz maravilhas. Talvez o livro da Bíblia que mais expressa essa característica de Deus é o livro dos Salmos. Eu separei 2 salmos em especial muito interessantes. Vamos abrir no Salmo 121. Deixa marcado em Gênesis 15. Salmo 121. Mostrando a verdade que quem pode nos livrar é Deus. Salmo 121, versículo 1 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O que acontece? Leva os meus olhos para os montes, tem a ver com a idolatria que era praticada nos montes. Era muito comum o povo queimar incenso nos altos. E isso era uma prática idolátrica que nunca foi retirada em Israel. O salmista aqui está dizendo o seguinte: eu elevo os meus olhos para o monte. O meu socorro não vem de lá. O meu socorro vem do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. É isso que está falando aqui. Quando a gente não conhece a teologia do Salmo, quando a gente lê aquilo que a gente pensa que o salmista está olhando para o monte e Deus vem aqui de cima. Não é essa a impressão que dá? Mas não tem nada a ver. Isso aqui tem a ver com o fato do povo queimar incenso nos altos. E isso não é uma coisa que agradava a Deus. Por quê? Porque Deus não precisa disso. Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que opera. Quer ver outro salmo? Salmo 124, na página ao lado. Vou ler o salmo inteiro também. O foco é o versículo 8, mas eu vou ler inteiro. Se não for o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Quem livra é Deus. Quem batalha as batalhas é Deus. Quem está do nosso lado é Deus. Por isso que é muito importante, quando a gente conversa Apocalipse, Grande Tribulação, tempos de perseguição para a igreja, nós temos que entender que tudo isso está no absoluto controle de Deus. E que é Deus que opera todas as coisas e que guarda o seu povo. A nossa esperança está em Deus. Nós podemos vigiar, nós fazemos a nossa parte. Abraão não venceu a guerra levando uma florzinha para os reis. Ao contrário, teve que pegar na espada, teve que pegar na lança, teve que matar, teve que pelejar, viajar a noite inteira, numa região difícil. Como que você viaja à noite se você não tinha luz elétrica? Uma série de fatores interferindo. Não se sabe se aqui havia uma lua cheia. Não se sabe. Imagina você viajar à noite para pegar o inimigo à espreita. Imagina você entrar numa campanha militar contra 4 reis que varreram a península ali, do Sinai, ali, que varreram a península ali, o Mar Morto, Cádiz, toda aquela região. Mesmo assim, Abraão não se acovardou e fez o que tinha que ser feito. Mas quem é que abençoou, quem é que deu a vitória? Melquisedeque fala, o Deus Altíssimo. Vamos voltar em Gênesis capítulo 14. Continuando, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gente, aqui começa a teologia dos dízimos, das ofertas e das contribuições. Existem coisas aqui extremamente importantes que vão se arrastar por toda a Bíblia. Primeiro ponto importante. Esse texto aqui não justifica o dízimo obrigatório que quer se passar hoje. Você, no Brasil, em vários lugares do mundo, você for em 95% das igrejas, eles vão dizer que o dízimo é obrigatório. Por quê? Principalmente por causa de Malaquias 3,10. Roubará o homem a Deus? Em que me roubasse nos dízimos e das ofertas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei prova de mim. Então eles pegam esse versículo, que é o versículo da lei. Na época da lei de Moisés, Jesus ainda não tinha vindo, e querem ensinar que quem não dá dízimo rouba a Deus. Primeiro ponto que eu tenho que entender. Realmente a teologia do dízimo é mais antiga que a lei. Isso é uma verdade. Agora, eu dizer que o dízimo é obrigatório usando uma passagem da lei, sendo que essa passagem está antes da lei e não tem nada de obrigatório aqui, é um problema. Igrejas podem receber dízimo? Pode. Sem nenhum problema. Inclusive, Levi, que é o descendente de Abraão, que vai dar a origem à tribo sacerdotal dos levitas, está nos lombos de Abraão. E através de Abraão, Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Por quê? Porque o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Lembra que Hebreus nos mostra isso? Lembra que eu expliquei para vocês que Melquisedeque é como se fosse uma cópia prévia de Cristo? Imagina o seguinte, eu quero fazer um esboço. E quero dar a entender uma verdade que vai se manifesta lá no Novo Testamento. Essa verdade é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Aparece em Gênesis 14,
Aparece no Salmo messiânico, mostrando que o Messias seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e aparece no livro dos Hebreus. Então, Melquisedeque é como se fosse uma cópia prévia. Eu costumo dizer um esboço. Teologicamente, ele é um tipo de Cristo. É uma representação do sacerdócio de Cristo. Agora veja, ele recebeu o dízimo. O primeiro ponto aqui, o dízimo é espontâneo. A oferta é espontânea. Segundo ponto aqui, a lei de Moisés, que ensinava o dízimo obrigatório, cessou. Hebreus 7 nos explica, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz a mudança na lei. Porque olha o problema, se eu disser que o dízimo não cessou, eu vou ter que dar o dízimo da viúva, que está na lei, eu vou ter que dar o dízimo do estrangeiro, eu vou ter que dar o dízimo diferenciado do templo, eu vou ter que dar a oferta de primícias, vou ter que beber o cálice completo. Ou é tudo, ou é nada. Aí eu pergunto, que pastor coerente com a teologia bíblica queria exigir de sua igreja todos esses dízimos? Então eu tenho que entender o seguinte, como o dízimo hoje em dia, e sempre foi, antes da lei, voluntário, hoje em dia, se eu quiser dar uma oferta no valor do dízimo, ela tem que ser voluntária. Mas essa teologia, ela começa aqui no Gênesis. Veja uma coisa interessante. Primeiro ponto, Abraão era servo do Deus Altíssimo. Abraão reconhece que servia ao Deus Altíssimo. Quer ver? Versículo 22, ó. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Olha que interessante. Levantei minha mão a Yahvé, que é Senhor, o Deus Altíssimo, eu Elion. Então ele reconhece que Yahvé é o Deus Altíssimo. Reconhecendo que Yahvé é o Deus Altíssimo, Abraão voluntariamente pega do espólio de guerra e leva o dízimo, 10%. Não era pouca grana. Imagina o tamanho do saque dos reis da Mesopotâmia. Eles derrotaram os povos da montanha, os gigantes, derrotaram a região de Cádiz e derrotaram as cidades do vale. E levaram tudo. Então, o primeiro princípio que a gente aprende, dízimo voluntário, oferta voluntária, contribuição, vamos usar o nome contribuição voluntária. Segundo ponto, contribuição generosa. Porque 10% do que ele pegou era muita grana. Terceiro ponto, Abraão faz isso como servo de Deus. E aqui entra uma questão muito interessante que eu tenho estudado. Por exemplo, é uma questão nova para mim. Em 21 anos de crente, eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas, por exemplo, na igreja do pastor Marcos Antonato, eles só aceitam ofertas e dízimos de pessoas crentes. Se chegar alguém lá que não é crente, querer fazer uma oferta de R$1 milhão, eles não aceitam. E eu sempre me perguntava, mas por que esse rigor? Porque até onde eu aprendi, não havia problema nenhum receber contribuição de quem não é crente. Eu ainda não vejo problema, mas quando alguém, como o pastor Marcos Antonato fala, o mínimo que você deve fazer é considerar e pesquisar o assunto. Mais ou menos é que nem os 2 vídeos que eu postei essa semana. Como o pastor Paulo Júnior fala, você para para ver. Como alguém, quando o pastor Iago Martins fala, você para para ouvir. Você não vai concordar com tudo. Nem eles vão concordar com tudo da nossa teologia aqui. Mas como são homens de Deus, você tem que parar e ouvir. Para mim foi algo novo. Eu nunca vi nenhum problema em a igreja receber a oferta de pessoas não crentes.
Mas você vê o Marcos Leonardo alega que um dos motivos é esse texto. Que Abraão só deu dízimo a Melquisedeque. Por quê? Porque ele era servo do Deus Altíssimo. E ele fez isso porque ele queria abençoar o sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão fez isso porque ele, reconhecendo a bênção de Deus, ele queria abençoar a obra de Deus. Esse é o outro princípio. Veja que interessante, você não vê aqui Abraão falando, olha, isso aqui é para você construir uma catedral, para você construir um templo, para você comprar um carro, não. Ele entrega na mão de Melquisedeque 10% do resgate, que era muita grana. E ele faz isso por quê? Porque Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo, reconhecendo o sacerdócio e querendo abençoar esse sacerdócio. Esse é o outro motivo do dízimo. Veja que interessante. Hoje em dia nós vivemos uma geração de igreja avarenta. Ah, é verdade, pastor, ninguém dá dízimo na igreja. Não, é isso que eu estou dizendo. Gente, a avareza não é apenas ser pão duro. O pão duro é avarento. Por uma série de motivos. O principal deles é que ele não usufrui a bênção de Deus. Mas o principal aspecto da avareza é o coração do dinheiro. E por que eu digo que a igreja hoje é avarenta? Porque muitos fazem o dízimo para ser abençoado, buscando retribuição financeira. Você contribuir na obra do Senhor, buscando retribuição, é avareza. Você, na verdade, está fazendo um investimento de médio e longo prazo. Essa é uma visão completamente errada. Você não vê Abraão fazendo isso. Abraão queria abençoar. Outro detalhe, olha a ordem dos fatores. Hoje em dia se ensina o seguinte, ó irmão, você tem que semear. Concordo que existe a lei de semeadura, nós vamos correr o texto. Você tem que semear para receber, mas olha que interessante, Abraão primeiro recebeu, para depois contribuir. Hoje em dia se ensina o oposto, ó, você precisa contribuir para daí receber. Ó, isso é uma coisa interessante. Você não percebe Abraão fazendo uma loteria, Abraão fazendo um jogo, você não percebe Abraão fazendo nada disso. Ele veio de maneira livre, espontânea, generosa, como servo de Deus, querendo abençoar a obra de Deus. E deu uma grana preta. Uma grana preta, 10% de muita coisa. De muita coisa. E olha que interessante, no caso de Melquisedeque ocupava 2 cargos. Ele era a autoridade religiosa de Salém e era a autoridade jurídica de Salém, porque ele era rei. Não se sabe a maneira que Melquisedeque usou aquilo. Ah, vamos reforçar os muros de Jerusalém. Vamos fazer o sistema de esgoto de Jerusalém. Você não sabe. O texto não cita. Mas você sabe pelo texto que Melquisedeque tinha uma dupla função. Como Cristo também é rei e sacerdote. Então, assim, é muito importante eu entender. Vamos chegar no ponto onde a gente só recebe oferta de crentes? Eu não sei ainda. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem ter convicção. Mas o que eu estou compartilhando aqui é que existem igrejas que só recebem oferta de gente crente. E eu não vejo erro nisso. Porém, não consigo enxergar uma base bíblica para não receber. Isso me lembra muito aqui a questão dos alimentos com sangue. Veja, sangue é uma coisa extremamente importante. O sangue ele ratifica uma aliança. Isso é muito importante, nós vamos ver isso juntos. São as alianças de sangue. Nós vamos ver no capítulo 15. Mas, até então, eu não via na Bíblia ordem para consumir sangue. Ao contrário, eu via ordem para não consumir. Até que, vendo um estudo mais apurado de Atos, aí eu compreendi. Você pode consumir alimentos com sangue, mas levou 21 anos.
E eu só fiz quando tive convicção na Bíblia. Então, chegar ao ponto que não vou receber a oferta de quem é descrente, só se eu tiver convicção. Mas cabe aqui um comentário. Por quê? Porque o importante do ponto não é esse. O importante é, Abraão contribuiu porque era crente. Abraão contribuiu na igreja. Ah, pastor, posso dar cesta básica lá na vila, perto de casa? Não é isso que a Bíblia ensina. Dízimos, ofertas e contribuições são na igreja. Essa é a teologia do dízimo antes da lei. E essa teologia se mantém após a lei. Esse é o ponto. De maneira generosa e abundante e de maneira espontânea. E isso consta na teologia do dízimo e da oferta até hoje. Quer ver que interessante? Eu separei o texto, 2 Coríntios capítulo 9. Deixa marcado aqui. 2 Coríntios capítulo 9. Já preguei esse texto na igreja. Eu vou fazer uma leitura expositiva. 2 Coríntios 9, versículo 1, diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Olha que interessante. O que é a administração que se faz a favor dos santos? Era uma coleta que estava sendo feita na igreja. Isso Paulo fala, ó, 2 Coríntios 8, versículo 4, quer ver? Olha lá. Olha que interessante. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Olha o título lá em cima, no capítulo 8, que está: As coletas para os crentes de Jerusalém. Então o que acontece? Primeira coisa, é o serviço espiritual. Para todos os crentes. Qual que tem que ser o coração do crente? Veja, eles pediram com muitos rogos para participar daquilo. Hoje em dia, bem dizer, você tem que arrancar dízimo e oferta na machadada. Ou você transforma a igreja num banco, ou você transforma a teologia do dízimo numa casa de horrores. Como que eu transformo a teologia do dízimo numa casa de horrores? Eu venho com o erro teológico dizendo que quem não dizima rouba, e aí venho com o erro teológico dizendo que o roubador não entrará no reino. Primeiro modo de transformar a igreja numa casa de horrores. Segundo modo, o devorador, que na verdade não é um espírito maligno, são gafanhotos, que visitavam aquelas regiões e devoravam as plantações de uma maneira destrutiva. E quem mandava o gafanhoto e quem protegia do gafanhoto era Deus. É o que o Senhor ensina no livro de Joel. Só que aí o que acontece? Como a igreja vira uma casa de horrores? Espirrou. Devorador. Quebrou um copo. É devorador. Estourou um pneu. É devorador. Não, irmão. É aço aparecendo no pneu. Pastor, o devorador está comendo lá em casa. Não estou conseguindo pagar a prestação do carro. É lógico, irmão. Você ganha 2.000, paga 1.200 de prestação do carro. Você vai comer a injeção eletrônica do carro. Não é devorador não, irmão. É consumismo. O irmão administra mal os recursos, deu um passo maior que a perna. E olha, ou o irmão vai ter que vender esse carro ou vai ter que fazer das tripas coração para renegociar a dívida. Porque ganhando 2.000, pagando 1.200 é impossível. O devorador do irmão é a má administração do dinheiro. Isso é transformar a igreja numa casa de horrores. E aquele famoso transformar a igreja em banco, que se pega no culto e pessoas vão dar o testemunho, que para mim é uma coisa, com todo respeito, para mim isso é ridículo. Porque Deus abençoou, porque Ele é bom.
Deus abençoa o trabalho, Deus abençoa a competência. Deus pode abrir uma porta excepcional. Sim, eu, por exemplo, eu já recebi ofertas grandes, eu já recebi ofertas generosas. Eu já fui pagar dívida alta, e a pessoa chegou e falou, você não precisa me pagar nada. Eu falei, como não preciso pagar nada? A pessoa falou, por quê? Tua religião proíbe eu perdoar a dívida? Aí eu meio gaguejei e falei, não proíbe, então está perdoada. E era um bom dinheiro. Não era pouquinho dinheiro, 100, 200 reais. Era um bom dinheiro. A pessoa perdoou a dívida, sem eu pedir nada. Agora, veja que interessante, eu fui para pagar. Eu fui para acertar dentro do princípio bíblico. Porque Deus só age em cima do certo. Eu não fui lá pedir, fiz uma fezinha na igreja, os 6 números premiados na loto, e aí fui falar com a pessoa, será que você me perdoa a dívida? Não, fui para pagar. E a pessoa perdoou. Percebe? Essa é a teologia bíblica. Só que o que se faz em nome de dinheiro hoje, outro problema. Quando Deus abre uma obra, Deus sustenta. Isso é bíblico. Eu não preciso vender as colheres da casa, mandar a turma dar dente de ouro para sustentar a obra. O grande problema é que existe muita obra que não foi aberta segundo a orientação do Senhor. E tem muita gente dizendo que está agindo pela fé, mas está agindo de maneira inconsequente. Aí precisa saquear a igreja para funcionar, por uma série de motivos. Eu já vi igreja que não tinha condição de estar no prédio que estava. Eu já vi igreja que toda a administração financeira estava tudo errado, fora do princípio bíblico. Eu já vi igreja que era administrada que nem um negócio. A última vez que eu fui pregar numa igreja, eu me arrependi amargamente, porque num determinado momento o pastor estava falando do caixa da igreja como se estivesse falando do caixa de uma loja. Aí eu falei, mas peraí, mas eu não vim pregar aqui por causa disso. Eu vim pregar aqui para compartilhar uma virtude espiritual, não vim reforçar o caixa de ninguém. Aliás, nem passa na minha cabeça. Mas a mentalidade de muitas lideranças evangélicas, a igreja é uma loja. E ele não entende que quem é o sustentador da obra é Deus. Por exemplo, eu sou missionário. Ah, para onde você vai? Eu vou para o Zimbábue. Se eu sou missionário no Zimbábue, foi Deus que me comissionou, Deus vai arranjar passaporte, recurso, casa, tudo. E vai me sustentar lá. Sem luxo. Pode ser que eu viaje para o Zimbábue num barril de madeira. Mas eu vou chegar lá. Nem que o barril tenha que explodir ou aterrissar na montanha mais alta do Zimbábue. Porque Deus levantou. Quando a gente pega, por exemplo, grandes homens que nem o Hudson Taylor, grande missionário na China, quem sustentou o Hudson Taylor foi Deus. Quando você pega o William Carey, missionário na Índia, quem sustentou o William Carey foi Deus. Perdeu 2 esposas na Índia. Imagina, o cara enviuvou uma vez na Índia, casou de novo, perdeu outra mulher. É fácil você ser missionário e enviuvar 2 vezes? Mas quem sustentou? Toda a obra de William Carey, de tradução, para os idiomas que tinha na Índia, que eram vários, queimou no incêndio. E ele teve que recomeçar tudo de novo, porque não tinha pendrive no computador. Mas quem colocou William Carey na Índia? Foi Deus. Quem sustentou ele? Foi Deus. Quem plantou essa igreja aqui? Foi Deus. Quem nos mantém abertos? Foi Deus. Quem paga o meu salário? É Deus. Para isso, Deus me deu um trabalho. Agora, não haveria nenhum problema nossa igreja ter contribuição. Nós poderíamos ter mais conforto, poderíamos ter uma sala de crianças melhor. Por exemplo, eu tenho um computador infantil que eu preciso dar um jeito, porque toda hora ele pipoca. E eu não tenho tido condição de ter uma administração infantil de qualidade. Agora, o que é um computador? Mas ninguém percebe
Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, tem alguma necessidade? Agora, falando de modo particular, nós nos reunimos ano passado e fizemos todo o forro da igreja. Aí eu, por conta própria do meu bolso, paguei o telhado. Sozinho, e não pedimos nem ajuda de ninguém. Por que eu paguei? Porque eu quis pagar. Foi dinheiro da onde? De oferta? Não, foi dinheiro do meu salário. É entre mim e Deus. Acabou. Agora, você trabalhar com criança, com o computador picotando, ninguém pergunta, pastor, está tudo em ordem, está faltando alguma coisa? Está precisando suprir alguma coisa? Sabe, uma questão de ser mancol, uma questão de zelo pela obra. Uma questão de entender que Deus me abençoou, Ele me dá a semente, quer ver? Vamos voltar, 2 Coríntios 9. É uma questão de eu compreender que Deus me dá a semente para me semear, não para me comer. Eu nem gosto de falar essas coisas, porque é uma vergonha. Veja, eu nunca dependi do dinheiro de ninguém para manter a igreja aberta. E se precisasse trocar o forro aqui no meu bolso, eu pagava também. Não tenho problema nenhum com isso. Eu só acho que é uma mentalidade errada, de certo modo avarenta, porque está retendo e está deixando de ser abençoado. Porque olha que interessante, vamos voltar à leitura expositiva de 2 Coríntios 9. Veja, versículo 2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acá está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muito. Veja, os caras levantaram oferta para Jerusalém no ano anterior. Uma igreja formada de escravos. Gente que eles nem conheciam. E aí continua. 3. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Eu pergunto, você tem prontidão para a oferta? Não existe nenhum problema. Suprimento da igreja, suprimento da obra. Uma ajuda financeira é bem-vinda. Entendeu? No momento certo, daqui a pouco eu vou ter que meter a mão no bolso e resolver o problema do nosso computador. Mas não tem problema, eu estou falando isso porque estou dando a oportunidade para alguém perceber que existem necessidades a serem supridas. E que a vida da igreja, embora nós sejamos igreja que não pagamos aluguel, não pagamos salário de pastor, não pagamos gasolina de pastor, ninguém paga a luz da igreja, ninguém paga a água da igreja, ninguém paga o papel higiênico da igreja, existem custos. Existem coisas a ser supridas. E é uma oportunidade que a pessoa tem. A pergunta é, você tem prontidão? Ou você é um mero consumidor da obra? Vamos ver qual vai ser o culto hoje, qual vai ser a palavra. Porque, na verdade, eu aqui não preciso nem luz elétrica. Se um dia a gente não tiver luz, a gente faz o culto de dia. E eu prego lá no meio do jardim. Não preciso nem de telhado. Cada um pega um guarda-chuva e eu prego. Eu pego o guarda-chuva na mão esquerda, a Bíblia na mão direita e prego. E todo mundo de guarda-chuva lá. Ah, não gostei. E daí? Agora, para a criança é diferente. Para a criança é o futuro. É uma coisa realmente extremamente importante. A pergunta é, prontidão. Abençoar a obra. Continuando, versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Olha o que o Paulo está falando aqui. Primeiro, Paulo exortou a igreja numa boa, falou, olha, estão levantando uma coleta, é por um propósito importante. Então, olha, vocês preparem antes e isso tem que ser sinal de bênção. Esmola você vai dar lá na praça de Corinto. Faz o seguinte, se é para dar esmola, você dá lá na Ágora de Corinto. A oferta de vocês tem que ser bênção, não tem que ser avareza. É o que Paulo está falando aqui.
Veja, não está falando nem para ele. É para a igreja de Jerusalém. Aí vamos lá. Versículo 6. Digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Sério, né? Isso aqui é verdade. Os evangelistas da prosperidade amam essa palavra. Porque eles tomam até a colher da casa. Os mal intencionados. Mas ela é uma verdade. Digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. É uma regra. É uma regra. Abraão era um homem extremamente rico. Colheu muito. Gente, Abraão não tinha obrigação de dar aqueles 10% do dia. Abraão podia pegar todo... De quem que era o saque? Dele. Se ele dava o saque inteiro e ir embora para casa. Deus me abençoou, venci todo mundo, veio que fui atrás. Vocês são trouxas, não se preveniram, fiquei para mim, acabou. Melquisedeque, opa, beleza, vamos tomar um vinho, comer um pão, bater um papo aí. Ó, tem esse jarro que eu peguei aqui, ó, presente, para você botar lá na sua sala. Foi o que Abraão fez? Não. Foi generoso. E Abraão é extremamente rico. Porque isso é uma verdade. O que semeia pouco, pouco ceifa. O que semeia abundância, abundância colhe. Não, por causa do evangelho da prosperidade, nós não podemos tirar essa verdade bíblica. Não podemos tirar essa verdade bíblica. Entendeu? Continuando. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. A espontaneidade. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Foi o que Abraão fez. Percebe a mesma teologia? Agora o pastor está pedindo ajuda. Não estou pedindo ajuda nenhuma. Você faz o que você quiser, só estou falando que existem necessidades. Eu só estou falando que a igreja tem um grande problema. Quando você não faz terrorismo, e você vai pelo princípio bíblico, ninguém contribui. Essa é a realidade. Muito pouca gente contribui. Essa é a realidade. Muito pouca gente contribui. E jamais nessa igreja se trouxe uma palavra sobre dízimo. Nós não temos nem gasofilácio, não temos nem envelope, nós temos uma caixinha que é colocada lá. Eu não sei nem quem deu, quanto deu. Pode acusar de qualquer coisa, menos que eu faça o negócio com dinheiro. Eu nunca pedi nada. Nada. Quando surgiu a oferta para colocar o forro da igreja, os irmãos propuseram fazer. Eu não pedi nada. Porque eu ia dar um jeito, ia pagar e fazer e acabou. E eu não sou rico. Na verdade, provavelmente somos os que ganham menos na igreja. Mas o detalhe é que eu sigo uma sabedoria dada por Deus e eu vivo de acordo com o meu recurso. E aí acaba sobrando para semear. E o que semeia, colhe em abundância. Simples assim. Você vê, esse ano a economia foi um caos. Foi um caos. Eu podia pegar o dinheiro do telhado da igreja e usar para mim. Ofertei na obra para ficar mais tranquilo, para não ter um problema. O que aconteceu no nosso comércio, nós não fomos abalados por essa pandemia. Conseguimos ter um ano relativamente tranquilo, com toda a bagunça que teve, com pessoas quebrando. Eu pergunto se há algum gênio espiritual para entender que o que semeia muito em abundância colherá. Precisa ser algum gênio. São coisas que precisa pensar. Isso é coisa extremamente importante. Aí continua, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aí ele faz uso do Salmo 112, versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre.
Interessante, né? Muito interessante. Isso aqui é uma teologia que vem lá de Abraão, que atravessou os séculos. Houve um momento da lei que era obrigatório, houve, hoje não é mais. Mas eu pergunto, como é o seu relacionamento com o dinheiro? Como é o seu entendimento em relação às ofertas na igreja? Por exemplo, não pode deixar de falar. Congregação Cristã do Brasil. Tem coisas que eu não concordo com a teologia da Congregação Cristã do Brasil. Mas vou falar uma coisa para você. Na área de contribuição, os irmãos são show de bola. Show de bola. Todas as igrejas são próprias. Todo mundo se reúne para construir as igrejas. Não falta roupa para os irmãos e para a igreja. Não tem bazar. Não falta alimento para os irmãos da igreja. Curioso, todo bairro que você vai ter uma congregação cristã. E a congregação cristã é o seguinte, eles são mais rigorosos que a gente. Se eu falar a palavra dízimo lá dentro, capaz de levar os tapas na orelha. Eles vão fazer isso. Eu não posso nem falar a palavra dízimo. Mas é curioso. Por quê? Porque os irmãos entenderam que o culto a Deus envolve as ofertas. Você ofertar é uma graça dada por Deus. Se você não oferta, se você não contribui, você não está debaixo dessa graça de Deus. Se olha as igrejas dos irmãos, coisa mais bonita, dá gosto. É bonito de ver. Cansei de ver irmão da congregação abrir porta-mala de carro, entupido de compra para suprir uma família. Cansei. Eu congreguei numa igreja que os irmãos eram mão aberta. Curiosamente, os caras chegavam naquela igreja com o carro com a porta caindo no chão. Passava 2 anos, a vida do cara mudava. É ou não é? Impressionante, era uma unção sobre a igreja. Mas a igreja, primeiro, administrava bem. Segundo, pagava um excelente salário para os funcionários. Terceiro, era uma igreja generosa e super honesta, e praticava a verdade da Bíblia. A galera chegava lá e era abençoada, inclusive nós chegamos lá com a porta do carro caindo. E fomos abençoados. Você não via falta de suprimento na igreja. Para onde você olhava, você via riqueza. Para onde você olhava, você via recurso em abundância. Sustentava a obra missionária com o pé nas costas. Agora, só para vocês terem uma ideia, em 2001, essa igreja levantou uma oferta espontânea para ampliar o prédio da igreja de R$500 mil, R$592 mil. Começo de 2001. Eu fiquei de boca aberta. Na verdade, segundo semestre de 2001. E sabe como eles levantaram a oferta? Falaram, irmãos, é o seguinte, segundo semestre nós vamos ampliar a igreja. E nós entendemos que Deus está nisso. Então você vai fazer o seguinte, você vai orar a Deus e vai ver de que maneira você quer contribuir. Vocês podem até contribuir 10 vezes. Não tem problema. Se você quer pagar um pouquinho por mês, você só marca no papel. Agora faz o seguinte, faça o que Deus lhe mostrar. Você sabe o que é 2001, R$592 mil? Gente, é dinheiro a dar com o pau. Você tem uma ideia, 2001, esse meu terreno aqui valia R$12.500. São 40 terrenos que nem esse. Você tem uma proporção do dinheiro. Lógico que o bairro melhorou, tem asfalto, naquela época era terra. Mas era muito dinheiro. E a igreja é generosa. Eu nunca lembro, nunca esqueço o falecido pastor Miguel Piper com a história dos Windows. Tinha que instalar 10 computadores na igreja. Aí o técnico falou, como é que nós vamos fazer com os Windows? O pastor falou, instala, não entende nada disso. Não, o senhor não entendeu, é porque eu posso comprar um e copiar para os outros.
Aí o pastor Miguel mais ou menos falou, não, tudo bem, mas qual é que é a lei? Não, a lei tem que cobrar 10. Não, então compra 10. Acabou. Simples assim, não teve... Não, mas o diabo... Não, compra 10. Acabou. Resolveu. Isso é ser crente. Aí você vai lá, uma igreja próspera. Mas por quê? Porque é generosa. Essa teologia vem lá de Abraão. Tudo aquilo que Abraão fez em Gênesis 15 continua valendo até hoje. Só que não é mais obrigatório. É espontâneo, de bom grado, como serviço espiritual, como participante da graça de Deus. Dá para entender ou precisa desenhar? É simples, gente. Estão sendo roubados. Estão sendo roubados. Não estou dessa maneira generalizando. Existe pessoa que contribui sim. Eu mesmo já fui alvo de ofertas pessoais. Já me ofertaram. Mas não é algo comum na nossa igreja. Não é algo comum. Percebe? Por exemplo, nós vamos pintar aqui, a igreja está fechada, porque estamos em bandeira laranja. Nós vamos pintar, eu já tenho a tinta. Provavelmente tem um irmão que vai me ajudar. Ele vai estar ouvindo essa palavra e já sabe que é ele. Mas, vamos tocar o barco. Se esse irmão não fosse ajudar, eu e o Rodrigo pegamos e ajudamos. É bênção para nós. Bênção para a gente. Vai cair em braço, porque pintou uma igreja. Não vai. E eu sei que os irmãos não têm problema com essas coisas. A minha bronca com isso é que eu sei que os irmãos não são avarentos. Eu conheço o povo da nossa igreja, simplesmente não está dando o valor necessário para aquilo que deveria dar. Está deixando passar batido, está deixando de ser abençoado. Amém? Quanto tempo temos de palavra? 52. Isso, então vamos agora. Carta aos Hebreus, capítulo 7. Vamos falar um pouquinho mais de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7. Oh, graças a Deus. O irmão Maurício parou de falar em dinheiro. Vamos lá. Hebreus 7, versículo 1. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, ao escritor de Hebreus relatando a mesma história, de Gênesis 14. Versículo 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, confirmando, Abraão deu o dízimo, de tudo o quê? Do espólio de guerra. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Expliquei para vocês, nos Salmos, Melquisedeque é rei de justiça, ligado a Salém, Jerusalém, e Salém é ligado à palavra Shalom, paz. Entendeu? Aí versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja, não é que Melquisedeque foi inaugurado. Porque tem gente que fala, sem pai, sem mãe, como é que é isso? O que o escritor de Hebreus está dizendo é o seguinte, não é citada a genealogia de Melquisedeque. Não sabemos quem é o pai e quem é a mãe. Por quê? Porque ele é uma cópia prévia de Cristo. O escritor de Hebreus está falando de fatos sobre a vida de Melquisedeque que caracterizam ele como o tipo de Cristo. A genealogia dele não aparece de propósito.
As genealogias têm uma função na Bíblia, que é conectar Jesus Cristo a Adão, Jesus Cristo a Sete, Jesus Cristo a Noé, Jesus Cristo a Moisés, a Judá, tudo isso. Entendeu? Fazer toda essa conexão. A Davi, só por isso que tem genealogia. Mas olha que interessante, o sacerdócio de Melquisedeque, segundo o livro de Hebreus, permanece para sempre. A obra que ele fez. Versículo 4, continua. Considerai, pois, quão grande era esse, em que até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Olha a grandeza de Melquisedeque. Abraão, que é o patriarca, deu dízimo para ele. 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quer dizer, Melquisedeque é maior do que Abraão. O que o escritor de Hebreus está querendo dizer? Olha, Levi, que tomava dízimos do povo, dos seus irmãos, que o povo todo mundo é descendente de Jacó, Levi pagou dízimo a Melquisedeque através de Abraão. E Melquisedeque não só recebeu dízimo, como abençoou. E, gente, lembra? O maior abençoou o menor. Então Melquisedeque é superior a Levi. Porque o próprio Abraão, que é pai de Levi, na verdade avô, bisavô de Levi, deu dízimo a Melquisedeque. Entendeu o que o escritor de Hebreus está querendo mostrar? Gente, vocês estão querendo voltar para o judaísmo? O sacerdócio levítico, mas o sacerdócio de Jesus, do Messias, é segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior. Tão superior que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. A explicação é bem simples. E aí continua. Versículo 7, versículo 8. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo, eu acabei de explicar. Que Levi pagou dízimo através de Abraão. Estava nos lombos de Abraão. Versículo 10. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Na verdade, eu estou correndo muito para a explicação, porque o próprio texto é autoexplicativo. Tudo eu estou falando antes, aí eu leio o versículo, entendeu? Aí continua, versículo 11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Abraão? Olha o que o escritor de Hebreus está falando, gente. Se a lei fosse perfeita, não tinha necessidade de se levantar o sacerdote segundo outra ordem. Era só manter o sacerdócio de Levi e manter a lei. Mas como ela não é perfeita, foi necessário se levantar o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdote que não morre. Jesus Cristo. Como na Bíblia não tem citação do começo de dias dos pais de Melquisedeque, e nem da maneira que Melquisedeque morreu, então faz uma alusão a Jesus Cristo, de eternidade a eternidade. Mas Melquisedeque teve um pai, teve uma mãe e morreu uma morte natural. E isso é importante eu entender. Ele é um tipo de Cristo, ele é um esboço, uma cópia prévia. Aí o texto continua, versículo 12, o versículo que o irmão Maurício ama. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Por isso que Novo Testamento é oferta. Novo Testamento, o dízimo não é obrigatório, mas se eu quiser pagar dízimo como oferta, eu posso. Porque Levi, inclusive, quando não tinha lei, pagou dízimo. Jacó, quando não tinha lei, pagou dízimo.
Isaac não pagou dízimo, não sabemos, não tem informação nenhuma. Jó, não sabemos, não tem informação nenhuma. Percebe? Porque é facultativo. A maioria das igrejas reformadas que eu conheço faz o seguinte: olha, dízimo não é obrigatório. Mas você, como é membro da igreja, você tem a responsabilidade de contribuir. Porque você é membro, você faz parte, você está no corpo. Quando você veio, ninguém foi te buscar na tua casa para se amembrar. Você quis vir se amembrar. Nós estamos cuidando espiritualmente da sua vida. Então faz parte desse cuidado você contribuir. Quando eu fui manipulado falando disso, eu falei, nossa, mas ele tem razão. Ele está certo. É uma via de mão dupla. Mas o texto continua. Versículo 13. Porque aquele de quem essas coisas se diziam pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu no altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente essa tribo, nunca Moisés falou ao sacerdote. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nunca houve sacerdócio. Por quê? Porque Jesus não faz parte do sacerdócio ligado a Abraão. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, antes de Abraão. Alguém que abençoou Abraão. O superior abençoa o inferior. Gente, Hebreus é lindo. E é só ler com calma que você entende bem o que está aqui. Em resumo, Abraão lutou uma guerra correta, junto com amigos corretos, por uma causa correta, que era livrar Ló, voltou com uma grana preta, se dirigiu ao sacerdote do Deus Altíssimo, fez uma oferta espontânea e generosa e foi abençoado por Melquisedeque. E esse fato é tão importante que ele é retratado sendo ligado a Cristo, ao sacerdote da tribo de Judá, no livro de Hebreus. Atravessou a história. Aquele caso de Gênesis 14 não é isolado. Se eu tirar Gênesis 14, eu não entendo Hebreus 7. O que me dá o pano de fundo para o entendimento, por que mudou o sacerdote levítico para o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, eu tenho que ter Gênesis 14. Só que a relação da igreja, entre aspas, em Gênesis 14, de contribuição, permanece até hoje. O único detalhe, lembrando, dízimo não é obrigatório. A frase correta é assim. Por exemplo, eu tenho irmãos aqui na igreja que eles ofertam o valor do dízimo deles. A oferta do irmão é o dízimo, e ele sabe que está fazendo uma oferta, mas o irmão gosta de ofertar o dízimo. Ele fala, aprendi assim, eu gosto assim, acabou. Posso? Pode. Eu tinha irmãos que congregavam aqui com a gente que ofertavam o dízimo. Eu tinha irmão que congregava aqui que ofertava primícia, o irmão ofertava dízimo. Aí não veio o caso irmão, irmã, tio, tia, ofertava dízimo. Aí dividia o salário por 30 dias. Pegava um dia de salário, ofertava primícias. E ainda ofertava uma porcentagem em dinheiro. Aí eu fui falar com a pessoa, falei, você sabe que aqui a gente trabalha com dízimo obrigatório, conforme você era acostumado. Você sabe disso, né? Sei. Não, entendeu? Entendi. Olha, aqui é livre, espontâneo. Não, tá bom, mas eu quero fazer dessa forma. Estou feliz assim, não me falta nada. E olha, vou falar com vocês, não faltava nada. Pense numa família abençoada. Curioso. Mas eu, na minha responsabilidade pastoral, fui falar com a pessoa. Falar, você sabe que cessou. Então é muito importante você fazer isso de uma maneira espontânea, consciente. E se você quiser, a partir de hoje, não fazer mais, não tem problema. Não é pecado. Entendeu? Entendi. E aí? Não, vou continuar fazendo. Amém. Mas a pessoa está consciente e eu estou com a minha consciência em paz. Por quê? Porque as coisas de Deus, a nossa fé é racional, a nossa fé é inteligente.
O nosso relacionamento com o Deus Altíssimo e sua igreja é completo. Se eu amo a Deus, eu amo a igreja do Senhor. Quando Jesus pegou a zorrague, o chicote e purificou o templo, uma das passagens que foi lembrada dizia mais ou menos assim: o zelo pela tua casa me consumiu. O próprio Jesus tinha zelo pelo andamento das coisas dentro do templo. Naquela época era a época da lei. Isso é uma coisa bíblica. Isso é uma graça de Deus. E isso é o papel de todo cristão comprometido com a obra. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha realmente nos edificando, nos dando um coração correto, que nós possamos ser participantes de toda a tua graça, com sabedoria e discernimento. Livra-nos, Senhor, de toda avareza, de todo comprometimento com o dinheiro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Continuamos domingo a nossa palavra.